Vamos mudar agora um pouquinho de assunto, gente, porque o governo federal publicou o regulamento aí da CBS, como a gente vinha trazendo aqui de atualização para vocês, contribuição sobre bens e serviços. Bom, o imposto que foi criado com essa reforma tributária, né, que passa a substituir o PIS e COFINS. Para poder a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu vou trazer aqui para o papo, para poder a gente conversar um pouco a Camila Tápias, que é sócia fundadora do Utume Advogados. Camila, minha querida, bem-vinda aqui sempre à nossa programação e para falar sobre um assunto muito pertinente. Antes de mais nada, bem-vinda por aqui. Bom dia. Obrigada, Débora. Bom dia a todos. Tivemos muitas mudanças ao longo de 2025 e agora 2026 com a reforma tributária, e a maior que nós vínhamos esperando foi essa mudança agora, na verdade, uma regulamentação da reforma tributária que saiu na última quinta-feira. Nós aguardávamos muito, porque é uma mudança enorme no nosso sistema tributário. Uma última mudança parecida ocorreu em 1965. Então, como você bem falou, nós estamos extinguindo PIS e COFINS pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e nós estamos extinguindo ICMS e ISS, substituindo pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E agora a gente vem regulamentar todas as mudanças enormes. Principal dúvida para a gente dar largada aqui no nosso papo, Camila, essa regulamentação, ela já era aguardada realmente para a partir de agora, para essa data, né, que foi já estipulada, né, que vai ser, na verdade, a declaração a partir de agosto. Está dentro do previsto? Era realmente aguardado esse período para essa regulamentação? Estamos atrasados? Estamos antecipando? Como que está isso? Eu te pergunto sobre esse prazo, esse calendário, para entender como que fica a situação das empresas, porque tudo isso requer uma adaptação, né, Camila? Sem dúvida. Nós estávamos aguardando muito essa regulamentação. Essa regulamentação ela veio bastante atrasada. Nós estamos aguardando ela desde o final do ano passado, porque ela coloca em miúdos, né? Ela explica efetivamente todos os detalhes da nossa reforma tributária. E é uma reforma tributária, como eu disse, muito grande. Então, estávamos todos na expectativa. Entretanto, essa regulamentação, ela regulamentou de menos. Para uma mudança tão grande, ela precisa, e por um atraso, né? Nós esperávamos que ela viesse regulamentar ainda muito mais. Quando você fala em regulamentar muito mais, Camila, o que exatamente seria? Porque assim, na teoria, né, a CBS ela deveria simplificar, substituir o PIS, COFINS, e essa reforma tributária tem como principal objetivo simplificar o nosso sistema tributário. Mas na prática, a gente tem um sistema, uma mudança para novos sistemas, né? A gente está vendo uma transição, agregando novos sistemas, novas obrigações acessórias, ou seja, é uma necessidade de adaptação tecnológica. E aí a minha questão é, será que a gente não está trocando a complexidade tributária por uma complexidade operacional? Porque se a gente pensar em números, a reforma tributária não trazia tanto alívio assim nessas substituições. É 6 por meia dúzia, Camila? Nesse momento, eu diria que a gente vai piorar um pouco para depois melhorar bastante. Eu tenho dito isso para vários empresários. Porque hoje nós temos um sistema extremamente complexo, extremamente difícil. E ao final de toda essa transição que nós vamos fazer, lá em 2033, quando o novo sistema tributário estiver completamente andando e sem resquícios do anterior, ele de fato vai ser bastante simples. O problema é que nós estamos trocando um sistema extremamente difícil, e para trocar para um sistema extremamente difícil, eu preciso passar por um momento muito difícil de novas normas, novas regulamentações, um sistema completamente novo. Então, para a gente chegar no fácil, a gente vai passar por um sistema muito difícil e durante muitos anos convivendo os dois sistemas juntos. Essa reforma era para simplificar. Nós acreditávamos que ela talvez fosse ser mais simples, mas nós entendemos ao longo do processo que esse processo de transição ele vai ser bastante difícil para chegar lá em 2033 e de fato termos uma tributação mais simples, um sistema tributário mais simples. Agora, Camila, exigir destacar nesse momento, né, o CBS e o IBS na nota fiscal, já nesse ano, né, é uma argumentação nesse momento de uma maior transparência nessa regulamentação.
Do ponto de vista jurídico e empresarial, Camila, realmente isso gera essa transparência ou a gente corre risco disso talvez gerar distorção de preço, até mesmo conflito comercial, especialmente naquelas cadeias que são mais longas, né? Como que você vê isso? As cadeias mais longas, elas estão passando inclusive por testes dentro da própria Receita Federal, nas secretarias das fazendas dos estados e municípios, e são essas empresas que elas já estão testando o novo sistema. O que acontece? Esse ano é um ano de teste. Então, para que a gente traga de fato essa transparência que vai, porque a reforma tributária ela começa efetivamente o ano que vem. Nós precisamos de 2026 ser um período de teste. Então, essas empresas, algumas empresas foram escolhidas para esses testes e elas já estão nos sistemas. Outras, e na verdade a grande maioria, elas já destacarem isso é um teste para que elas consigam entrar em contato com a Receita Federal, que já abriu um sistema de atendimento aos contribuintes, para que esses empresários eles busquem os tributaristas, busquem os contadores, para que nesse período de teste eles já iniciem os testes, porque a preocupação do governo é justamente começar em 2027 sem esses testes, sem o destaque das notas, os empresários vão ficar muito perdidos, iriam ficar muito perdidos. Então, é muito necessário, embora seja um pouco até assustador, essa mudança já nesse começo de ano, mas é teste. E o que vocês disseram agora há pouco é bem verdade. Esse ano não há nenhum tipo de cobrança, de multa, de juros, então o que sair errado, a Receita Federal vai chamar o contribuinte e vai falar, olha, você tem que ajustar isso daqui. Então, isso é uma maneira bastante legal dos empresários conseguirem colocar o primeiro pé dentro da reforma tributária nessa mudança tão grande. E toda mudança grande requer um ajuste muito grande de todos os lados, né? Infelizmente, estamos nesse momento todos entendendo juntos essas novas mudanças. Quero pegar o gancho nisso que você falou da Receita Federal, fazer um alerta antes de aplicar qualquer multa, né? Ou seja, dessa fase de teste, para poder falar um pouco sobre a questão do crédito tributário na prática, Camila, porque a gente, um dos pilares do CBS seria uma ampliação do crédito. Só que historicamente no Brasil, esse conceito do crédito sempre gerou bastante disputa. Inclusive, essa atual gestão já falou muito sobre a questão da distorção do uso desses créditos. A gente teve um aumento também do uso indevido sobre isso, pelo menos de acordo com alguns levantamentos feitos e disponíveis no mercado. Eu quero entender se essa regulamentação atual resolve essa insegurança ou ainda abre espaço para judicialização nessa questão do crédito tributário. O crédito tributário é o que nós temos hoje, inclusive, atualmente, de maior contencioso, de maior judicialização, é o grande problema que nós temos no Brasil hoje. Com a entrada desse IVA dual, o próprio sistema do IVA, e isso no mundo inteiro, é ter um creditamento amplo e restrito. E nós acreditamos, e por tudo que nós estamos vendo nas legislações e nas explicações, na regulamentação, é que de fato os contribuintes, os empresários, conseguirão dentro da cadeia tomar crédito de de tudo que for pago na etapa anterior, exceto que for bem de uso e consumo. Então, do jeito que está sendo estruturada essa reforma tributária, nós podemos acreditar sim que não teremos mais essas grandes limitações que tivemos ao longo de todos esses últimos anos e que é o grande problema hoje no Brasil. A questão é que nós precisamos estar vigilantes e estar perto do nosso governo, cobrando, para que não vire o que virou o nosso sistema tributário no passado, né? Uma colcha de retalhos. Eu acho que nós estamos hoje com a faca e o queijo na mão para que nós de fato consigamos mudar para muito melhor o sistema tributário brasileiro. E a legislação está mostrando que nós vamos conseguir isso. Mas precisaremos estar vigilantes.
Perfeito, Camila. Só para poder a gente fechar aqui o nosso papo, eu quero entender quais setores que tendem a sentir mais esse novo desenho. Serviços, por exemplo, que é o que acaba tendo menos crédito, né, que pode acabar perdendo um pouco nessa transição, enquanto talvez indústria e varejo ganhem um pouco mais de competitividade, né? Como que você avalia isso dos setores mais impactados nesse processo? Débora, você foi cirúrgica. É exatamente isso. O que nós estamos vendo é que as empresas, no geral, elas terão um impacto muito positivo da reforma tributária ao longo desses anos, até 2033, quando ela estará efetivamente 100% andando. Porém, o setor de serviço, ele vai ser mais impactado, porque a pessoa física, ela não toma crédito. Então, eu, advogada, um médico, um contador, ele vai ser mais impactado porque o final da cadeia, né, é a pessoa física não vai tomar esse crédito. Então, é um setor que vai sentir, de fato, uma carga tributária maior. As outras empresas, de acordo com os cálculos que nós temos feitos para os nossos clientes, para várias empresas, elas vão sentir muito pouco, elas vão sentir a diferença no novo sistema, mas não no dia a dia, porque você poder tomar crédito de tudo, o que até o ano passado, né, ainda esse ano que a gente está no sistema antigo, não conseguia, a gente tinha uma limitação enorme para tomada de crédito, isso vai modificar bastante. Perfeito, minha querida. Quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com a Camila Tapias, sócia fundadora do Tumi Advogados. Bem-vinda sempre por aqui. Obrigada por esclarecer aqui dúvidas importantes. Obrigada. Uma ótima semana para você e até uma próxima, Camila. Obrigada, é sempre um prazer, Débora. Bom dia. Até mais, bom dia.